Ela sentiu o impacto antes de ouvir o grito, como se o mundo tivesse decidido empurrá-la para a frente no exato instante em que a morte escolheu errar o alvo. O corpo do Duque recuou um passo inteiro quando a lâmina passou rente ao seu pescoço, e foi o ombro de Elvaria Nolen que recebeu o golpe que deveria ter encerrado a linhagem de Valcrés. O sangue que manchou o mármore não era azul nobre, mas isso só ficaria claro segundos depois, quando os guardas avançaram tarde demais e o agressor foi dominado sob uma chuva de botas e aço. Elvaria caiu de joelhos sem entender o que havia feito. Não era guarda, não era criada de confiança, não era ninguém além de uma mulher enviada para organizar documentos do arquivo menor do palácio. Seu lugar não era aquele corredor, muito menos entre um duque vivo e um assassino frustrado. Ainda assim, quando a confusão cessou, todos os olhos estavam voltados para ela. O duque Armand de Valcrés respirava com dificuldade, mas respirava. Tocou o próprio pescoço, sentiu a ausência de ferimento, e então olhou para Elvaria como quem encara uma dívida impossível de pagar. Mandou que a erguessem. Ordenou médicos. Ordenou silêncio. Ordenou que ninguém tocasse nela sem sua permissão. A notícia se espalhou pela capital de Lorenza como fogo em pano seco. Uma mulher comum havia salvado o homem mais poderoso do ducado. Alguns chamaram de coragem, outros de acaso. Para Elvaria, foi apenas instinto, um corpo reagindo antes da razão. Ainda assim, instinto não absolve destinos. Enquanto o ferimento em seu ombro era costurado sem anestesia adequada, ela ouviu murmúrios que não lhe pertenciam. Recompensa, dívida, gesto público. Palavras grandes demais para alguém que até aquela manhã lutava apenas para manter o emprego e enviar parte do salário à mãe viúva no distrito de Varnes. Naquela noite não dormiu. O palácio tinha um silêncio pesado, cheio de passos que não se viam. O braço ardia. A mente mais ainda. Sabia que nada daquilo terminaria bem. Em Lorenza, favores dos poderosos nunca eram gratuitos, apenas adiados. 2 dias depois, foi chamada a Sala Alta. O teto parecia distante demais, como se o ar tivesse sido retirado dali. O duque estava pálido, mas ereto. Ao lado dele, em posição ligeiramente afastada, permanecia o irmão mais novo, Serian de Valcrés. Não usava títulos oficiais. Não sorria. Não desviava o olhar. Armand falou com voz ensaiada. Louvou o gesto. Declarou diante de conselheiros e escribas que Elvaria havia salvado não apenas sua vida, mas a estabilidade do ducado. Disse que tal ato exigia uma recompensa à altura. As palavras honra e destino foram pronunciadas como se fossem bênçãos. Elvaria mal conseguiu responder quando lhe perguntaram se aceitava. Aceitar o quê? Exatamente, ninguém explicou. Em Lorenza, recusas públicas eram interpretadas como insultos. Foi então que Armand anunciou. Para fortalecer laços internos, para demonstrar gratidão eterna, para elevar Elvaria acima de sua condição, ela seria entregue à tutela de seu irmão Serian. Passaria a viver sob sua casa, seu nome e sua autoridade. Uma união simbólica, disseram. Um gesto político, disseram. Ninguém usou a palavra correta, propriedade. O salão permaneceu em silêncio. Elvaria sentiu o chão desaparecer sob os pés. Olhou para Serian pela primeira vez com atenção real. O homem tinha o rosto fechado de quem não pedira aquilo, ou talvez pedira, e agora apenas aceitava. Ela tentou falar. A voz não saiu. O duque ergueu a mão, encerrando qualquer possibilidade de debate. O decreto foi registrado. O selo pressionado na cera ainda quente. Sua vida anterior terminou ali, sem despedida. Na saída, uma criada lhe devolveu o xale manchado de sangue, agora lavado às pressas. Guarde, disse, vai precisar lembrar por que está viva. Serian não lhe dirigiu palavra naquele dia. Apenas ordenou que preparassem uma carruagem. Ao subir, Elvaria percebeu que não estava sendo levada para casa alguma que conhecesse. As ruas tornaram-se estranhas, as pessoas distantes. O atentado havia falhado, mas algo nela fora atingido com precisão absoluta. Naquela noite, ao observar as luzes da capital se afastarem pela janela, Elvaria compreendeu o verdadeiro chamado que recebera. Sobreviver
não significava ser livre. Significava ser útil, e em Lorenza, utilidade sempre tinha um preço. Serian de Valcrés não explicou nada durante a viagem, e Elvária não perguntou. A carruagem avançava pelas estradas secundárias do ducado, longe da capital, como se evitasse testemunhas. O rangido das rodas era o único som permitido entre dois destinos que haviam sido atados sem consentimento. A propriedade de Serian ficava em Hadrianor, uma cidade portuária austera, mais conhecida pelos estaleiros e armazéns do que por bailes ou política refinada. Não havia luxo ostensivo ali, apenas ordem e vigilância. A casa não parecia a de um nobre favorecido, mas de alguém que preferia distância da corte, e talvez dela própria. Elvária foi instalada em um quarto simples, porém limpo, sem grades, sem trancas externas. A liberdade aparente era desconcertante. Esperava regras, ameaças, imposições imediatas. Em vez disso, recebeu apenas uma instrução direta: não sair da propriedade sem aviso. Na manhã seguinte, Serian a chamou para conversar. Não em um salão formal, mas na sala de mapas, cercada por cartas marítimas, rotas comerciais e anotações em tinta desbotada. Ele não ofereceu assento, falou como quem expõe termos inevitáveis. Disse que não pedira aquela recompensa. Disse também que recusá-la teria significado desafiar o irmão diante do conselho, algo que ele não estava disposto a fazer. Explicou que, aos olhos do ducado, Elvária agora estava ligada ao seu nome, e qualquer escândalo recairia sobre ambos. Não espero obediência às cegas, afirmou. Espero discrição. Ela respondeu com a franqueza que restava. Não escolhera aquilo, não desejava aquilo. Não compreendia por que fora transformada em símbolo político. Serian ouviu sem interromper. Quando falou foi mais duro. Disse que em Lorenza ninguém escolhia quando o poder decidia usar um corpo como mensagem. Disse que sobreviver, às vezes, era aceitar a aliança errada para evitar a morte certa. A convivência começou sob esse pacto frágil. Elvária não era tratada como criada, nem como esposa. Não recebia ordens domésticas, mas também não tinha voz pública. Aprendeu rapidamente que sua presença ali era um incômodo calculado e que isso a tornava perigosa. Com o passar das semanas, percebeu movimentações estranhas na casa. Reuniões noturnas, mensageiros vindos do porto, conversas interrompidas quando ela se aproximava. Serian não escondia tudo, mas também não explicava nada. Ainda assim, não a mantinha ignorante por completo. Foi assim que ela descobriu os primeiros indícios de tensão entre os irmãos Valcrés. Armand governava com o apoio dos grandes comerciantes da capital. Serian, por outro lado, controlava rotas secundárias, acordos marítimos e trabalhadores portuários. Dois poderes distintos sustentando o mesmo ducado, por enquanto. Elvária passou a ser observada com curiosidade pelos aliados de Serian. Alguns a viam como espiã do duque, outros como moeda de troca futura. Poucos a enxergavam como pessoa. O vínculo entre ela e Serian começou a mudar quando um carregamento foi apreendido injustamente por ordem direta de Armand. O prejuízo afetou dezenas de famílias do porto. Elvária presenciou a revolta contida, a raiva que não podia subir à superfície. Ela falou quando não devia, sugeriu uma rota alternativa, baseada em documentos que organizara no palácio e que ainda lembrava de memória. Um detalhe administrativo, ignorado pela corte, mas vital para evitar novos bloqueios. Serian a encarou longamente antes de agir. Testou a rota. Funcionou. A partir daquele dia, Elvária deixou de ser apenas um fardo político. Tornou-se útil de outra forma. Não como símbolo, mas como mente. Isso os aproximou mais do que qualquer decreto poderia fazer. A aliança entre eles, porém, era proibida por natureza. Se Armand descobrisse que seu irmão estava se fortalecendo com a ajuda da mulher que ele concedera, interpretaria como traição direta. E traições em Lorenza eram pagas com sangue ou exílio. Elvária compreendia o risco. Cada informação compartilhada a colocava mais fundo em um jogo que não escolhera. Ainda assim, pela primeira vez desde o atentado, sentia que não estava apenas reagindo. Estava decidindo. Certa noite, Serian foi direto. Disse que o atentado contra Armand não fora um ato isolado. Disse que forças dentro do ducado
estavam se reorganizando. Disse que, se o equilíbrio ruísse, ela estaria no centro do colapso, quisesse ou não. Elvária não respondeu de imediato. Olhou para o porto pela janela, para os homens trabalhando mesmo sob a chuva fina. Viu ali mais verdade do que em qualquer salão nobre. Então não somos aliados por escolha, disse por fim. Somos porque já fomos condenados. Serian assentiu. Não houve promessa, não houve toque. Apenas o reconhecimento silencioso de que a partir dali suas quedas estariam entrelaçadas. E alianças forçadas, Elvária sabia, costumavam cobrar seu preço no momento mais inesperado. A carta chegou sem selo e sem assinatura, como se até o papel tivesse medo de ser cúmplice. Elvária a encontrou dobrada dentro de um livro de registros do porto, colocada ali por mãos que conheciam os hábitos da casa. Só havia uma linha escrita, curta e cruel. Você salvou o homem errado. A tinta era recente, o aviso, antigo. Ela tentou entregar a Serian, mas parou antes de bater à porta. Havia aprendido a medir silêncios naquele lugar. Alguns eram prudência, outros eram mentira. E naquela semana, Serian carregava no rosto a expressão de quem calcula perdas antes mesmo de saber o tamanho do incêndio. Elvária guardou a carta, não por desconfiança dele, mas por necessidade de entender o tabuleiro antes de se mover. Passou o dia observando. Os mensageiros chegavam mais cedo. As reuniões noturnas ficaram mais longas. Um homem desconhecido, magro, com as mãos manchadas de graxa, circulava pelos fundos, entrando e saindo do armazém, como se fosse dono. Na noite seguinte, Elvária ouviu um nome repetido em sussurros. Maverick Sorel. Não era nobre. Era alguém do porto, ligado aos estivadores e aos sindicatos clandestinos, que cresciam como ferrugem nas correntes do ducado. O nome era pronunciado com respeito e medo. Ela não devia estar ali, mas se aproximou do corredor e encostou o ouvido na madeira. A conversa não era sobre mercadorias, era sobre gente. Armand está fechando as rotas para forçar a fome, disse uma voz que Elvária não reconheceu. Ele quer que o povo culpe os portos, culpe os sindicatos, culpe qualquer um que não seja ele. Serian respondeu baixo, controlado. E você quer que eu faça o quê? Enfrente meu irmão com discursos? Você não enfrenta com discursos. Você enfrenta com prova. A voz do outro homem endureceu. A lista existe. E a lista liga o duque ao atentado que ele diz ter sobrevivido. Elvária sentiu o estômago contrair. O atentado, a lâmina, o sangue no mármore, a gratidão transformada em decreto. A frase na carta queimou dentro dela. Você salvou o homem errado. Ela recuou antes que o assoalho denunciasse sua presença. Voltou ao quarto e sentou na cama, sem conseguir respirar direito. Se aquilo fosse verdade, tudo mudava. O atentado não era ameaça ao duque. Era ferramenta do duque, uma encenação de sangue, capaz de justificar repressões, purgas e medidas de segurança. E ela tinha sido o detalhe fora do roteiro. A variável humana que impediu o corte certo, no lugar certo, no tempo certo. No dia seguinte, Elvária tentou agir com cautela. Observou Serian com atenção, procurando sinais de culpa ou surpresa. Ele parecia mais cansado do que culpado, como alguém que carregava segredos pesados demais para confessar e perigosos demais para ignorar. Ao entardecer, Serian a chamou à sala de mapas outra vez. Dessa vez ofereceu assento. Isso por si só era um sinal de que a conversa seria diferente. Você tem se movido como alguém que escuta coisas, disse ele, sem rodeios. Elvária sentiu a garganta secar. Decidiu não mentir. Tirou a carta do bolso, colocou sobre a mesa. Serian leu e por um instante sua máscara falhou. Não foi susto teatral. Foi a confirmação amarga de algo que ele temia. Há quanto tempo você sabe? Ela perguntou. Ele respirou fundo, como se estivesse escolhendo quais verdades ainda podiam ser ditas sem matar os dois. Eu sabia que Armand era capaz de fabricar crises. Não sabia que ele chegaria a isso. Chegaria a quê? Serian levantou-se e foi até um armário trancado. Abriu com uma chave que trazia pendurada no pescoço, como quem carrega uma culpa. Tirou um pacote de papéis envoltos em tecido oleado e colocou diante dela. Elvária reconheceu imediatamente o tipo de documento. Ordens logísticas, listas de distribuição,
relatórios de desvio, termos usados para esconder o que não podia ser escrito de forma direta. Em meio às folhas havia nomes, muitos nomes, e colunas com marcas ao lado. Transferido, retido, dispensado. Ela folheou com dedos trêmulos. No alto de uma página, um título quase banal. Reorganização de mão de obra, distritos internos. Mas os números eram altos demais, a linguagem era fria demais. Aquilo não era reorganização, era desaparecimento institucional. Isso é deportação? Ela murmurou. É trabalho forçado disfarçado de contrato? Serian respondeu. Armand está esvaziando bairros inteiros. Leva os homens para pedreiras no norte, leva mulheres para fábricas de tecido sob vigilância, tudo legalizado com selos que ele controla. Elvária sentiu o chão do quarto distante, como se estivesse flutuando acima do próprio corpo. Lembrou-se do distrito de Varnes. Lembrou-se da mãe. Lembrou-se dos vizinhos que já reclamavam de recrutamentos estranhos e inspeções repentinas. E então encontrou um nome que fez o ar sumir do peito. Hendrik Nolen. O sobrenome era o dela. Quem é? Serian perguntou, apesar de saber pela expressão dela. Meu irmão. Elvária mal conseguiu dizer. Ele foi levado no mês passado. Disseram que era convocação temporária. Disseram que voltaria com pagamento. Serian não desviou o olhar. Ele não volta, Elvária. A frase não veio como crueldade. Veio como sentença de quem já vira aquele sistema por dentro. Elvária fechou os olhos. Um ruído surdo pareceu crescer no ouvido, como o mar batendo contra a pedra. O atentado, a recompensa, a transferência para Hadrianor, tudo era parte de um mecanismo que esmagava gente comum para manter a estabilidade de um nome. Ela abriu os olhos e encarou Serian. E você tem isso guardado. Por quê? Serian hesitou. A hesitação dizia mais do que a resposta. Porque se eu agir errado, Armand me destrói antes de eu conseguir proteger alguém. Proteger quem? Serian respondeu num fio de voz. O porto, os trabalhadores, você, eu. Elvária levantou-se. O ombro ferido do atentado pareceu arder de novo, como lembrança física de que ela já sangrara por um homem que agora compreendia ser seu inimigo. Então a verdade é essa, ela disse, a voz firme de um jeito que não sabia possuir. Eu não fui recompensada. Eu fui deslocada, removida da capital, silenciada. Serian não negou. Elvária pegou novamente a carta, amassou-a devagar, como se esmagasse junto o último resto de ingenuidade. Se existe uma lista que liga Armand ao atentado, nós precisamos dela. Serian fitou-a com intensidade. Se tocarmos nisso, não haverá retorno. Já não há, Elvária respondeu. Meu irmão está em uma pedreira ou morto, por ordem assinada pelo homem que eu salvei. O silêncio que veio depois não era mais acordo, era preparação. Naquela noite Elvária não dormiu. Olhou o porto pela janela e entendeu que sua vida tinha virado outra coisa. Não era mais sobrevivência, era dívida. E agora a dívida tinha nome, rosto e sangue. Ela salvou o duque, mas o que precisava salvar de verdade era o ducado dele. A cidade não acordou para a revolta. Ela já estava acordada havia tempo demais. Em Hadrianor, a tensão vinha sendo acumulada como madeira seca, empilhada à espera de faísca. Bastou que as primeiras embarcações ficassem retidas, sem explicação, para que o porto parasse. Homens cruzaram os braços. Mulheres fecharam oficinas. O silêncio econômico foi mais alto do que qualquer grito. Serian sabia que aquilo era o começo do fim de uma neutralidade fingida. Armand responderia com força. Sempre respondia. E desta vez teria justificativa perfeita. Manter a ordem. Elvária observava tudo com a clareza amarga de quem entende que não existe lado seguro quando a verdade ameaça estruturas inteiras. Eles agiram rápido. A lista precisava sair de Hadrianor antes que a casa fosse vasculhada. Serian confiou a tarefa a Maverick Sorel, que tinha rotas humanas mais eficientes do que qualquer navio. O plano era simples e desesperado: fazer cópias, espalhar fragmentos, tornar impossível apagar tudo de uma vez. Elvária insistiu em ajudar, não com discursos, mas com método. Organizou nomes por distritos, cruzou datas, encontrou padrões.
Descobriu que as transferências aumentavam sempre após eventos fabricados, incêndios suspeitos, roubos mal explicados, o próprio atentado contra o Duque. A máquina precisava de crises para justificar a coleta de corpos. Enquanto isso, Armand se movia. Tropas foram deslocadas para o porto sob pretexto de inspeção sanitária. Cartazes surgiram nas ruas acusando líderes trabalhistas de conspiração estrangeira. O povo era preparado para escolher um inimigo mais simples do que o próprio governante. Quando a primeira prisão aconteceu, não houve surpresa. Houve confirmação. Um estivador conhecido, pai de 3 filhos, foi levado no meio da tarde. Não havia ordem escrita, não havia acusação formal. Apenas o selo invisível do medo. A resposta veio na mesma noite. Fogos foram acesos nos bairros altos como sinal combinado. As oficinas fecharam as portas. As sirenes dos estaleiros tocaram fora de hora. Não era uma insurreição armada, era recusa. E a recusa, em Lorenza, era vista como afronta direta. Serian tentou negociar, enviou mensageiros, pediu tempo, recebeu silêncio. Elvária percebeu que o irmão do Duque já não era tratado como ponte, mas como obstáculo. A aprovação coletiva começava ali. Quem seria esmagado primeiro para servir de exemplo? Na madrugada, a casa foi cercada. Elvária acordou com o som metálico das botas no cascalho. Não houve alarme, não houve anúncio, apenas a certeza súbita de que o tempo havia acabado. Serian entrou em seu quarto com o rosto endurecido. Eles vieram por mim, disse, e por você. Não houve debate. Um compartimento secreto foi aberto atrás da estante da sala de mapas. Elvária conhecia o suficiente para entender o risco. Se fosse encontrada ali, seria prova viva de conspiração. Se fugisse, seria caça. Ela escolheu ficar visível. Quando os soldados arrombaram a porta, encontraram Elvária sentada à mesa principal, os documentos organizados diante de si. Serian estava ao seu lado. Não empunhavam armas, empunhavam papéis. O comandante tentou intimidar. Falou em traição, em ordens superiores. Elvária respondeu com nomes. Leu em voz alta. Distritos, datas, assinaturas. A cada linha, o silêncio dos soldados crescia, não por consciência, mas por reconhecimento. Alguns nomes eram conhecidos demais para serem ignorados. O comandante ordenou a apreensão. Serian foi algemado. Elvária também. Ao serem levados para fora, viram a rua cheia. Trabalhadores, mulheres, jovens. Não armados, mas presentes. A cidade tinha decidido assistir. No caminho até a sede administrativa, pedras foram atiradas. Não contra os prisioneiros, mas contra os símbolos do Duque. Um estandarte foi rasgado. Um grito isolado virou coro. A aprovação deixou de ser silenciosa. Armand respondeu como sempre. Declarou estado de exceção, autorizou detenções preventivas, mandou fechar rotas, mandou calar jornais, mas o documento já circulava. Fragmentado, sim, porém suficiente. Cada distrito tinha um pedaço da verdade. Juntos, formavam algo maior do que a versão oficial. Elvária foi interrogada por horas. Perguntaram quem a financiava, quem a manipulava, quem estava por trás. Ela respondeu apenas o necessário, ninguém. O sistema estava por trás, e o sistema tinha nome. Quando a levaram à cela, encontrou outras mulheres. Algumas tinham irmãos, maridos, filhos levados. Não sabiam ler todos os papéis, mas sabiam reconhecer o que sentiam. Finalmente havia um fio que ligava a dor de cada uma à mesma mão. Do lado de fora, Hadrianor parou por completo. Navios não atracaram. Cargas apodreceram. O prejuízo subiu como maré. Comerciantes da capital pressionaram o Duque. Não por justiça, por lucro. A estabilidade que Armand dizia proteger estava ruindo sob o próprio peso. Serian foi mantido isolado. Elvária não sabia se estava vivo. A incerteza era parte da punição. Ainda assim, algo havia mudado. Os guardas evitavam seus olhos. As perguntas vinham menos agressivas. O poder começava a calcular danos. A aprovação coletiva não era a explosão que muitos esperavam. Era mais cruel. Uma erosão constante. Cada dia de porto fechado, cada fábrica vazia, cada família sem resposta corroía a autoridade do Duque.
Não havia um líder único para derrubar. Havia um mecanismo inteiro para expor. Na 10ª noite, Elvária foi chamada novamente, não para ser acusada, para ouvir. Um emissário da capital, com roupas caras demais para aquela sala, explicou que o conselho avaliava alternativas. Palavras suaves para dizer que Armand estava sendo sacrificado para salvar o ducado. Um afastamento temporário, uma investigação interna, uma narrativa controlada. E nós? Elvária perguntou. O homem sorriu sem humor. Vocês serão esquecidos, se colaborarem. Ela pensou em Hendrik. Pensou no atentado. Pensou no preço pago por todos ali fora. Esquecimento é só outra forma de prisão, respondeu. O emissário suspirou. Então prepare-se para perder. Quando voltou à cela, encontrou um bilhete passado por baixo da porta. Era curto, escrito com letra firme. O Porto aguenta. Elvária fechou os olhos. A provação ainda não tinha terminado. Mas pela primeira vez, não era só dela. O silêncio que precedeu a queda de Armand foi mais pesado do que qualquer anúncio oficial. Não houve proclamação pública imediata, nem multidões nas praças. Houve apenas a retirada gradual dos estandartes do duque, a troca discreta dos selos administrativos e o atraso inexplicável de ordens que antes chegavam rápidas demais. Em Lorenza, quando o poder caía, fazia isso tentando não fazer barulho. Elvária percebeu a mudança antes de qualquer confirmação. Os interrogatórios cessaram. A comida melhorou. As guardas passaram a chamá-la pelo nome. Pequenos sinais de que o centro havia se deslocado e que alguém, em algum lugar, tentava decidir o que fazer com ela, agora que já não era conveniente como inimiga. Serian reapareceu na 14ª manhã. Estava mais magro, com marcas roxas nos pulsos, mas caminhava sem ajuda. Não sorriram, não se tocaram, apenas se olharam com o reconhecimento silencioso de quem atravessou a mesma ruína por lados diferentes. Foram libertados esta noite, disse ele, referindo-se aos primeiros trabalhadores detidos. Não todos, mas o suficiente para mostrar intenção. E meu irmão? Elvária perguntou sem rodeios. Serian hesitou um segundo. Foi transferido para uma pedreira menor sob supervisão civil. Não é liberdade, mas está vivo. A notícia não trouxe alívio completo. Trouxe algo mais complexo, a certeza de que a luta tinha produzido rachaduras reais, ainda que imperfeitas. Redenção ela sabia agora, raramente vinha inteira. 2 dias depois, Elvária foi levada diante de um conselho reduzido. Armand não estava presente. Em seu lugar, um representante falou em excessos individuais, em desvios administrativos. A palavra atentado não foi mencionada, nem trabalho forçado. O sistema se protegia com a linguagem. Ofereceram a ela um acordo, retorno à vida civil, compensação financeira discreta, obrigação de silêncio. Um fechamento elegante para uma história inconveniente. O preço era simples: negar publicamente qualquer acusação direta ao antigo duque. Elvária pediu tempo para responder. O pedido foi concedido com relutância. Serian a acompanhou até o pátio interno, onde o céu parecia maior do que nas celas. Se aceitarmos, ele disse, o porto volta a operar. As pessoas voltam ao trabalho. A máquina continua, talvez menos violenta por um tempo. E se não aceitarmos? Ela perguntou. Eles vão nos isolar, vão nos chamar de instáveis. Talvez nos prendam de novo, sob outro nome. Elvária caminhou até o muro e apoiou as mãos na pedra fria. Pensou no atentado, no decreto, na recompensa que a transformara em moeda. Pensou no irmão em Adrienor, nas mulheres da cela. Pensou em como o poder sempre oferecia escolhas que não eram escolhas de verdade. Eu não quero ser lembrada como mártir, disse, nem como beneficiária. Serian esperou. Quero deixar algo que não possa ser apagado com uma assinatura. Na manhã seguinte, Elvária aceitou o acordo, com uma condição adicional. O conselho riu. Depois ouviu. Ela exigiu a criação de um arquivo público independente sob administração mista, reunindo registros de trabalho, transferências e contratos. Nada acusatório. Apenas dados. Transparência como herança incômoda. Não era justiça plena, mas era um ponto de não retorno.
O conselho concordou, acreditando que poucos saberiam usar aquilo. Subestimaram a memória coletiva. Subestimaram o que acontece quando nomes deixam de ser sussurros. Armand foi oficialmente afastado por razões de saúde. Nunca houve julgamento, nunca houve absolvição. Seu nome passou a ser evitado. Em Lorenza, isso era quase uma sentença. Elvária deixou Hadrianor semanas depois. Não voltou à capital. Escolheu Varnes. Reconstruiu a casa da mãe. Visitou o irmão quando pôde. Hendrik não era mais o mesmo. Nenhum deles era. Mas ele estava vivo, e isso era mais do que muitos tiveram. Serian permaneceu no porto por algum tempo. Reformou rotas, dissolveu acordos antigos, enfrentou resistências silenciosas. Não virou herói. Virou gestor de um equilíbrio frágil. Sabia que o sistema não desaparecera, apenas fora forçado a se expor. Eles se encontraram uma última vez antes de seguirem caminhos distintos. Não houve promessa de futuro comum. Havia respeito e uma cicatriz compartilhada. Você podia ter ido embora sem olhar para trás, Serian disse. Eu fiz isso uma vez, Elvária respondeu. Não deu certo. O arquivo começou pequeno, um prédio modesto, poucos funcionários, mas os pedidos de consulta cresceram. Jornalistas, advogados, trabalhadores. Cada nome encontrado ali era uma pequena vitória contra o esquecimento planejado. Com o tempo, outros ducados começaram a copiar o modelo. Não por altruísmo, mas por medo de revoltas semelhantes. A transparência virou ferramenta defensiva. Não era o mundo que Elvária sonhara, mas era um mundo um pouco menos escuro. Anos depois, alguém escreveu sobre o atentado em um panfleto barato. Chamou Elvária de salvadora do duque. Ela rasgou o papel e usou para acender o fogo. Ela não salvou um homem. Ela revelou um sistema, e esse foi o legado que ninguém conseguiu confiscar. Ela aprendeu que algumas vitórias não fazem barulho. Elas apenas impedem que o silêncio volte a ser arma. Anos se passaram desde Hadrianor, e ainda assim, Elvária Nolen acordava antes do sol, como se a manhã precisasse ser conquistada com disciplina. Não era insônia, era memória. O corpo dela guardava o ritmo de quando cada ruído podia significar botas na porta, e cada dia parecia emprestado. Varnes continuava sendo Varnes. Ruas estreitas, telhados baixos, cheiro de caldo barato nas esquinas e crianças correndo entre varais. Mas agora existia um prédio novo, perto do antigo mercado. Um casarão adaptado, sem luxo, com janelas amplas e uma placa simples de madeira. Arquivo cívico de registros do trabalho e transferências. Nada de brasões, nada de títulos. Só uma promessa implícita. Alguém escreveu, alguém guardou, alguém pode provar. Elvária não ocupava cargo oficial. Recusara todos os convites que chegaram, inclusive um lugar no gabinete administrativo de Lorenza. Não queria ser parte da linguagem que distorce crimes até parecerem excessos. Preferiu o trabalho invisível, o tipo de poder que não se anuncia, mas corrói a mentira por dentro. Organizar, cruzar, conferir. Tornar impossível que nomes desaparecessem em colunas vagas. Ela passava as manhãs catalogando relatórios. À tarde, atendia pedidos de consulta. Havia de tudo. Filhos procurando pais, esposas procurando maridos, sindicatos buscando provas para exigir indenizações, advogados tentando costurar processos contra empresas que lucraram com o trabalho forçado. Às vezes também vinham homens bem vestidos que não se apresentavam direito, querendo saber se seus próprios nomes apareciam em alguma lista. Esses, ela atendia com a mesma calma. Nada era negado, nada era escondido. O arquivo era uma lâmina, e a lâmina não escolhia quem cortava. Hendrik visitava-a aos domingos. Mancava mais no frio, e o olhar dele demorava a se acostumar a ambientes fechados, marcas invisíveis de pedreiras e vigilância. Mas ele ria. Ria em momentos pequenos, como quando a mãe queimava o pão e fingia que era crocante de propósito. Elvária nunca perguntava tudo. Hendrik nunca contava tudo. E nessa incompletude havia um pacto de cuidado. Certa vez, ele trouxe um embrulho, um pedaço de pedra cinzenta irregular, pequeno o suficiente para caber na palma da mão. Para lembrar, disse. Elvária segurou. Era pesada demais para o tamanho.
Entendeu o recado e guardou em uma gaveta do arquivo, entre duas pastas, não para se torturar, mas para não se enganar. A dor, quando vira decoração distante, volta como erro. Sobre Serian de Valcrés, as notícias chegavam por caminhos tortos, sempre pela boca de alguém que tinha passado pelo porto. Diziam que ele permanecera em Hadrianor, que perdera aliados e ganhara inimigos mais discretos. Diziam também que nunca se casara e que mantinha a mesma rotina austera, como se o próprio nome fosse uma penitência. Elvária não sabia o que era verdade. Não buscava confirmação. Havia vínculos que não precisavam de presença constante para existir, e havia despedidas que aconteciam sem palavras. Ainda assim, num outono de ventos secos, uma carta chegou ao arquivo. Tinha selo desta vez, mas não trazia assinatura, apenas um carimbo antigo do porto. Dentro, uma única frase: os homens mudam de rosto, o papel muda de destino. E dobrado junto, um recorte de jornal de Hadrianor, anunciando a criação de um conselho portuário com participação de trabalhadores. Pequeno, burocrático, real. Elvária fechou os olhos por um instante. Não era romance. Não era reconciliação. Era continuidade. O ducado, por sua vez, seguiu com novas vozes e velhas tentações. Armand nunca foi julgado. O afastamento por saúde virou o modo elegante de dizer que ele fora descartado para que o sistema sobrevivesse. Alguns juravam que ele vivia recluso em uma propriedade distante. Outros diziam que morrera. Para Elvária, isso importava menos do que o fato de que ninguém mais conseguia usar um atentado como espetáculo sem temer as consequências, porque o arquivo existia. E o arquivo começou a inspirar outros, não por altruísmo, por medo, medo de greves longas, de portos parados, de listas vazando. A transparência virou mecanismo de contenção e, ainda assim, abriu frestas reais. Uma fresta, em uma parede antiga, é o suficiente para começar uma ruína lenta. Num fim de tarde, uma jovem entrou no arquivo com as mãos tremendo. Vestia roupa de fábrica, dedos manchados de tinta. Tinha nos olhos uma insistência feroz que Elvária reconheceu. Meu pai sumiu há 3 anos, disse. Disseram que ele fugiu. Minha mãe adoeceu de tanto esperar. Eu só quero saber se foi mentira. Elvária a conduziu até uma mesa. Pediu o nome. A jovem respondeu. Odran Pelis. Elvária procurou nos índices. Achou. Não imediatamente, mas achou. Um registro frio com data e destino. Um campo marcado como retido para obras públicas. O tipo de frase que mentia sem precisar inventar. Elvária não suavizou. Também não crueldou. Apenas mostrou. A jovem levou a mão à boca, não para chorar alto, mas para conter o som. Depois respirou fundo e disse, então eu posso provar. Pode, Elvária respondeu. E outras pessoas podem provar com você. Quando a jovem foi embora, o céu já escurecia. Elvária fechou as janelas, apagou as lamparinas, trancou as pastas. Antes de sair, olhou para a gaveta onde guardava a pedra de Hendrik. Tocou-a com 2 dedos, como quem verifica se algo ainda é real. Do lado de fora, Varnes seguia. Crianças riam. Um vendedor gritava preços. A vida acontecia apesar de tudo. Elvária caminhou para casa. E por um instante lembrou do corredor de mármore onde sangrou por um duque. Ela salvou Armand naquele dia. Mas sua verdadeira escolha veio depois. Não permitir que o poder continuasse matando no escuro. E enquanto existisse gente buscando nomes, o escuro nunca mais seria completo.